Vamos então retomar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nós estamos no item número 7, que diz para nós sobre a ciência e o Espiritismo. Nós estamos seguindo essa nossa trajetória, né? Aqui na introdução nós temos 17 itens, né? Já falamos aqui sobre o Espiritismo e o Espiritualismo, depois alma, princípio vital e fluido vital, o terceiro, a doutrina e seus contraditores, o quarto, manifestações inteligentes, o quinto, desenvolvimento da psicografia, e o sexto, o resumo da doutrina dos espíritos. Agora então, Kardec vai trazer para nós uma das situações que ele enfrentou com bastante frequência na sua época, que na verdade ele se encontrava em meio de duas ideias, a ideia religiosa dominante e a ideia científica que também era dominante. E ele então trouxe a doutrina espírita entrando em confronto com essas duas ideias, porque a ciência por si só já não tinha mais o domínio do pensamento daquela sociedade, afirmando categoricamente que o mundo era materialista, que tudo dizia respeito à matéria. E ao mesmo tempo as religiões também não podiam mais se colocar como dominantes, dizendo que tudo dependia dos dogmas trazidos pelas religiões tradicionais, em especial naquele período na Europa, falando sobre católicos e falando sobre protestantes, embora nós tenhamos já estudado sobre judeus, né, que viviam na Europa, eram perseguidos pela Inquisição. Nós vimos isso inclusive nos livros de Dona Ivone e também em outras passagens que nós chegamos a estudar. Agora então ele vai trazer para nós essa visão, né, da ciência e o espiritismo. Vamos ver aqui de que forma que Kardec apresentava essa nova ideia. Lembrando que aquilo que nós estamos lendo agora, que é algo que muitas vezes a gente acaba não percebendo, né, porque a gente fica tão acostumado a ler esses livros, eles fazem parte da nossa rotina de estudos com tanta naturalidade que nós nos esquecemos que o mesmo texto que nós lemos agora é o texto, né, são os mesmos textos também que foram lidos naquela época em que ninguém ouvia falar no Espiritismo, ou que ninguém tinha ouvido falar. Até porque a gente lembra sempre, esse livro ele trouxe, né, ele é a base daquilo que temos na doutrina espírita, embora ele tenha sido editado em 1861, em 57, 4 anos antes, ninguém ouvia falar sobre isso. Ninguém tinha ideia do que era exatamente essa nova realidade que surgia. Então, o que nós estamos lendo agora era exatamente aquilo que Kardec passava para aquelas pessoas, vendo também num contexto bastante diferente. Porque é importante, já que nós estamos estudando, analisar contextos, analisar analisar as épocas, analisarmos também o pensamento que havia naquele período. Então nós falávamos de uma sociedade dividida entre uma ideia absolutamente materialista e a outra dogmática, e as duas entrando em confronto, trazendo ali aquele histórico, né, da Inquisição, da perseguição e tudo mais. E aí surge Kardec no meio dessa tempestade. Dá para a gente imaginar, já que estamos em moda, né, falar de furacões, 2 furacões girando e de repente Kardec surge no meio com essa nova proposta. Então, como se não bastasse ele por si só ter que construir através das pesquisas, das investigações, das experimentações, trazer essa nova ideia, ele ainda tinha que colocar essa ideia no meio de duas que estavam ali entrando em conflito. Então vamos ver o que ele falava, ou o que ele disse para aquelas pessoas naquela época. A oposição das corporações científicas é para muita gente, se não uma prova, pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos dos que levantam a voz contra os sábios, pois não queremos dar motivos a nos chamarem de estouvados. Temo-los, pelo contrário, em grande estima, e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Entretanto, sua opinião não poderia representar, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Então o que Kardec quis dizer aqui, que para muitas pessoas, quando a ciência diz que não existe,
É quase como se fosse uma determinação. Se a ciência falou, então está falado. Se não é uma prova, como ele disse, é uma forte presunção contrária, ou seja, uma opinião que tem peso. Mas como ele colocou para nós aqui no final, sua opinião não poderia representar em todas as circunstâncias um julgamento irrevogável. Ela pode ser revogada, ela pode ser modificada diante de outros elementos, de outros indícios e outras evidências. E diz aqui ainda, bom dia, Ligidinho. Quando a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciá-los e explicá-los, abre-se para os cientistas o campo das conjecturas. Cada um constrói o seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer e sustenta encarnecidamente. Não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias serem preconizadas e rejeitadas, repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos. O julgamento sem réplica, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente. Então aqui também, mais uma situação. Nós tínhamos naquela época, cheguei a comentar com vocês, né, naquele documentário Eram os Deuses Astronautas. Ele então, no início, falava que naquele período em que houve a descoberta da máquina a vapor, essa máquina ela era desacreditada por muita gente. Basta a gente lembrar que a primeira empresa que construiu um navio a vapor, ela era americana, porque os ingleses rejeitaram, dizendo que esse tipo de sistema jamais funcionaria. E depois que começaram a aplicar esse sistema nas máquinas, nas locomotivas, criando os trens, diziam que aquilo seria insuportável para o homem, porque ele não conseguia suportar velocidades maiores que 20 km por hora. Então, rejeitaram a locomotiva, os carros foram rejeitados naquela época, os navios a vapor foram rejeitados, e depois, como foi colocado para nós aqui, acabaram se tornando verdades. Como diz aqui Kardec, não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias serem preconizadas e rejeitadas, repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis? Então isso, né, da máquina a vapor que nós trouxemos, mas nós temos ali várias e várias outras situações, principalmente naquela época em que havia tantas descobertas. Era aquela época que nós começamos ali a partir do Renascimento Cultural, séculos XVI, XVII, XVIII, nós tivemos ali uma explosão de descobertas. Isso porque durante muito tempo havia o predomínio da Igreja, né, que nós trouxemos inclusive 1000 anos, né, dos séculos das trevas, né, o período das trevas, em que a Igreja simplesmente sufocava qualquer tipo de manifestação intelectual contrária aos seus dogmas. Né, bom dia, Mariana, bom dia, Ariana. Então, contrário aos seus dogmas. Depois que houve então essa ruptura, e já não houve mais aquele medo, já não havia mais aquele medo dessas perseguições religiosas, a ciência então começou a mostrar a que veio, né, trazer ali um novo conhecimento, fazer ali novas descobertas sobre os mais variados campos. Então aqui nós vemos exatamente nesse período que Kardec traz para nós essa mensagem. No tocante às coisas evidentes, a opinião dos sábios é justamente digna de fé, porque eles as conhecem mais e melhor que o vulgo. No tocante a princípios novos, as coisas desconhecidas, a sua maneira de ver, não é mais do que hipotética, porque eles não são mais livres de preconceitos que os outros. Direi mesmo que o sábio terá, talvez, mais preconceitos que qualquer outro, pois uma propensão natural o leva a tudo subordinar ao ponto de vista de sua especialidade. O matemático não vê nenhuma espécie de prova, senão através de uma demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos, e assim por diante. Todo homem que se dedica a uma especialidade escraviza a ela suas ideias. Afastai-o do assunto e ele quase sempre se confundirá,
porque deseja tudo submeter ao seu modo de ver. É esta uma consequência da fragilidade humana. Consultarei, portanto, de bom grado e com absoluta confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre a força motriz. Mas eles me permitirão, sem que isso afete a estima que lhes devo por sua especialização, que não tenha em melhor conta a sua opinião negativa sobre o espiritismo do que de um arquiteto sobre questões da música. As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que podem ser experimentadas e manipuladas à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação de inteligências que têm vontade própria e nos provam a todo instante não estarem submetidas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira, num e noutro caso. No Espiritismo, elas requerem condições especiais e outra maneira de encará-las. Querer sujeitá-las aos processos ordinários de investigação seria estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria. Essa colocação de Kardec talvez seja uma das mais fortes, uma das mais contundentes com relação a ciência. Porque a ciência por si só, nós teremos então hoje químicos, físicos, astrônomos, médicos, biólogos e tantas outras especialidades da ciência, que como quando Kardec coloca que a ciência é incompetente para se pronunciar, ele acaba quase que criando uma afronta, seria quase que uma provocação que ele faz. Porque quando nós colocamos que a doutrina espírita, inclusive Kardec explica com maiores detalhes essa questão no livro que é o Espiritismo, quando ele fala exatamente que a ciência ela tem conhecimento dentro da sua área, ela tem conhecimento dentro do seu campo de ação. Quando a doutrina espírita surge, trazendo ali um elemento novo, que até então não era conhecido, não era explorado por nenhuma delas, e quando ele fala que essas ciências não tem, ou a ciência de um modo geral não tem competência para se manifestar, e que não tem nenhum peso favorável ou desfavorável, e aí é uma parte importante, mostra exatamente que o Espiritismo hoje é uma nova área de investigação que não depende das áreas de conhecimento dessas ciências tradicionais. Não se pode um médico analisar ali um organismo, um corpo físico, procurando o espírito. Pois tinha que estar com o Kardec, quando ele fala, lá no início a gente viu, ele ainda solta ali uma certa ironia quando ele coloca, ele diz assim para nós: cada um constrói seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer e sustenta encarnecidamente. A gente vê que isso também é uma provocação, porque Kardec ele tinha ali também, ele se colocava numa situação em que ele também recebia ali as pancadas, das críticas e tudo mais, e nessa hora também ele perdia um pouco da paciência, dá pra gente perceber nesses comentários que ele faz. Então a gente não pode pegar um médico, um profissional da área de saúde, que tem ali especialização em anatomia, para procurar a alma. Não adianta você pegar um químico e fazer uma análise bioquímica para tentar encontrar a alma. Não adianta você pegar o físico tentando estudar ali a parte da refração da luz, do som ou qualquer outro tipo de investigação para tentar encontrar o espírito. Os fenômenos acontecem, fenômenos físicos, fenômenos intelectuais, mas a resposta não chega através dessas investigações. Havia necessidade então de criar uma nova metodologia, a metodologia principalmente da observação. Kardec então analisava os fatos, depois ali tirava as suas conclusões. E esse era um campo, nesse caso
embora ele não tenha ali uma ciência própria dentro desse campo do nosso mundo material. Para estudarmos, né, só um instantinho. Pronto. Quando ele não tem ali o conhecimento científico das ciências tradicionais, mas ele utiliza a metodologia para fazer essa investigação. Porque ele observava, tudo começou, como nós já estudamos, analisando os fenômenos das mesas girantes. Das famosas mesas que se movimentavam sozinhas, que nós temos esses registros em jornais daquela época. Não era algo que simplesmente era visto, era analisado a partir dos livros espíritas. Esses eram fatos registrados nos periódicos e jornais da época. A Europa vivia essa febre. E aí então Kardec começou a fazer essa análise a partir então de 1854, 1855. Quando ele observou, e ele como cientista que era, como pesquisador que era, ele utilizou aquela metodologia clássica da ciência. Primeiro, registrar os fatos. Quais eram os fatos? As mesas se movimentavam sozinhas. Analisando, vamos analisar o que fazia com que essas mesas se movimentavam. Ou seja, determinar como ela se movimentava e por que ela se movimentava. E aí começaram então a vir todos os sistemas que nós estudamos lá no início do Livro dos Médiuns. Falavam que eram coisas mecânicas, ou seja, eram ali cabos, eram engrenagens que faziam com que aquelas mesas se movimentassem. Das batidas, falavam que eram o famoso nervo estalante, né? Que era um nervo que nós tínhamos ali aqui no tornozelo, e algumas pessoas movimentavam e faziam barulhos. Naquelas reuniões que aconteciam, né, naqueles assoalhos de madeira, naquelas casas naqueles ambientes que tinham ali uma luz ficava meio na penumbra, ficava ali uma claridade bem tênue. E aí então começavam os truques, e como eu falei para vocês, falar, né, de truques, né, aliás os ilusionistas da época faziam muitos desses truques trazendo ali a ideia da presença dos espíritos. Então inventavam ali os sistemas dos mais criativos. Mas então todos esses sistemas foram sendo descartados. Uma mesa se movimentava, ótimo. Vamos analisar a mesa. É uma mesa comum. Não tem engrenagens, não tem molas, não tem cabos, não tem absolutamente nada. Vamos colocar a mão em cima das mesas. Quem está colocando a mão não tem força suficiente para movimentá-la. Vamos excluindo. Então, através desse processo de exclusão, chega um momento que Kardec falou assim: observamos que materialmente nada pode movimentar essa mesa. Como ela se movimenta então? Aí começaram a surgir, muito mais do que as movimentações, analisar as respostas a partir dessas movimentações. As batidas, os movimentos nessa ou naquela direção. E depois começaram a surgir ideias. E aí então apresente as suas conclusões. Ele então apresentou as conclusões. Quais eram essas conclusões? Que havia inteligências extracorpóreas que eram capazes de interferir no mundo material. Excluindo tudo aquilo que nós temos ali da ciência material, chegou à conclusão de que havia algo que essa ciência não podia abordar. Então, como diz, né, o nosso Arthur Conan Doyle, né, que criou ali o nosso Sherlock Holmes, dizia que, tirando o impossível, o restante, por mais improvável que seja, tende a ser verdade. Então, qual é ali o impossível? É impossível que haja espíritos? Não, não é impossível. Até porque a crença geral das religiões falam sobre isso, mas não se tinha provas. Agora, é impossível que esses espíritos interfiram na matéria? Não, não é impossível. Então, tirando todas essas possibilidades, chegamos então a essa conclusão. Então, a metodologia: registrar os fatos, analisar, determinar como e porquê, e depois apresentar as conclusões. Conclusão de Kardec: existem essas inteligências. Por isso, então, a opinião da ciência, como foi colocado por Kardec, a ciência propriamente dita como ciência é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo.
não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria. Aqui é um outro ponto importante também. A gente fica preso aqui nesse parágrafo porque ele tem muita coisa para poder explorar aqui. Porque se uma ciência fala que o espírito existe, Kardec ele é bem neutro nesse sentido. Ele diz assim, que autoridade essa ciência tem para afirmar alguma coisa? E aí surge uma outra ciência dizendo que não existe. E ele coloca o mesmo ponto, que autoridade tem essa ciência, esse campo de investigação, para dizer se existe ou não o espírito. Nem aquele que é a favor, nem aquele que é contra. Ninguém pode afirmar ou negar nada. O químico não pode dizer que espírito existe porque a química não é capaz de analisar a composição de um espírito. E a química não pode negar, porque a química não é capaz de analisar a bioquímica de um espírito. E assim acontece para todas as demais ciências. Diz aqui ainda para nós, o espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, independente de sua condição de sábios. Aqui é o que a gente vê hoje, né? Nós temos, por exemplo, médicos que dizem assim, não, as próprias associações de classe que nós temos hoje, dentre elas, né, no meio espírita, nós temos a Associação Médico-Espírita. Aí nós dizemos assim, mas a Associação Médico-Espírita afirma a existência de espíritos. Aí Kardec fala assim, opa, pera lá. O que nós estamos vendo são médicos que acreditam na existência dos espíritos. Não é a medicina que está afirmando a existência dos espíritos. E isso é muito significativo. Porque muitas vezes nós dizemos assim, mas tem um médico que afirmou que espírito existe. Pera lá. Ele afirmou porque ele acredita. Não porque ele é um sábio, não pela condição de médico que ele tem. Mas o físico disse que não acredita. Ele disse porque ele não acredita, porque a física não é capaz de fazer essa investigação. A opinião da física como ciência nenhum peso teria, como diz Kardec. Então, mais uma vez, o espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, independente da sua condição de sábios. Então nós temos hoje a Associação Médico Espírita, a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, a Associação de Magistrados Espíritas, Pedagogos Espíritas. É a pedagogia? É a magistratura? É a psicologia? É a medicina que está afirmando alguma coisa? Não. São os indivíduos por suas convicções pessoais. Diz aqui ainda, querer, porém, deferir a questão à ciência seria o mesmo que entregar a uma assembleia de físicos ou astrônomos a solução do problema da existência da alma. Com efeito, o Espiritismo repousa inteiramente sobre a existência da alma e o seu estado após a morte. Isso aqui é importante para a gente poder ter base. Qual é a ideia que o Espiritismo transmite? A existência da alma e a sua existência após a morte, o seu estado após a morte. Então esses são dois pontos fundamentais em que se baseia o Espiritismo. Diz ainda, ora, é supinamente ilógico pensar que um homem deva ser grande psicólogo pelo simples fato de ser grande matemático ou grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma, e porque não a encontra com o seu bisturi, como se encontrasse um nervo, ou porque não vê envolar-se como um gás, constitui que ela não existe. Isso em razão de colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se daí que ele esteja com a razão contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Porque nós temos aquela ideia, né? Nós dizemos assim, o Espiritismo ele afirma a existência da alma. Aí vem um cientista, como representante de sua ciência, e diz assim, eu não acredito, então me prova.
Aí nós utilizamos, né, aquele axioma do direito que diz assim, né, que o ônus da prova é daquele que acusa. Se a ciência acusa que o espírito não existe, então ela tem que provar que o espírito não existe. Mas tem que analisar todo o contexto. Nesse caso, nós temos os fatos. Hoje, por exemplo, saindo daquela época das mesas girantes, que eram fenômenos físicos bastante patentes, né, bastante contundentes, nós temos agora, nos tempos atuais, o trabalho dos médiums. Naquela época não tinha possibilidade de avaliar um médium. Ele simplesmente era avaliado pelos psiquiatras da época, aqueles mesmos psiquiatras que faziam lobotomias, que faziam tratamentos de choque, aquelas coisas bizarras que se tinha naquela época, mas eram exatamente bizarras por falta de estrutura científica para a medicina. Só para a gente poder ter uma ideia da evolução da medicina, fazendo aqui um comentário, os transplantes de coração começaram a partir da Segunda Guerra Mundial. Não era algo antigo, porque eles simplesmente não conseguiam fazer nada relacionado a isso. Voltando lá para o início, no final do século XIX, quando a medicina começou ali a trazer uma metodologia muito mais clara sobre sua área de conhecimento, né, Andréa? Sobre sua área de conhecimento, começaram a desenvolver ali alguns equipamentos, fazer alguns exames, entender um pouco mais a ação dos micro-organismos. Aí tivemos ali médicos, né, como o Louis Pasteur, que fez ali pesquisas importantes. Então, temos ali vários processos que foram se sucedendo para chegarmos àquilo que nós temos hoje. Mas naquela época não havia nenhuma possibilidade de fazer uma análise bioquímica, de fazer uma análise de eletroencefalograma, de tomografia, de um médium para saber exatamente o que se passa com ele no momento em que ele tem contato com os espíritos. Nos tempos atuais as coisas se modificaram. Nós temos vários artigos que são publicados de trabalhos científicos, de pesquisas, analisando o médium. Mas, mais uma vez, é aquela história. Hoje nós temos, por exemplo, dentro da Associação Médico Espírita, estudos que são realizados para avaliar o estado do médium durante o transe. Recentemente, inclusive, postei para nós ali um artigo importante lá no espiritismo.net, que falava exatamente isso. Fizeram uma análise de ressonância magnética para ver quais áreas do cérebro trabalham no momento em que o médium se encontra no estado de transe. O que eles perceberam? Que o médium, quando ele escreve uma redação, e ele escrevia ali uma redação no momento em que ele era analisado por esses equipamentos, percebiam que a sua área de criatividade estava ali sendo estimulada. Havia ali uma maior concentração, né, de energias ali, vamos chamar assim, para facilitar o nosso entendimento, mostrando que aquela área se encontrava mais ativa. Mas no momento do transe, quando ele psicografava, aquela área ficava neutra. Mas espera aí, se ele estava criando uma redação e o seu cérebro estava trabalhando para criar aquele texto, no momento da psicografia, o texto era criado da mesma forma. Só que o cérebro dele não trabalhava da mesma forma. Então, na verdade, os médiums, os cientistas hoje, que trabalham a favor do espiritismo, procuram exatamente estudar o comportamento do médium durante esse estado de transe. Porque hoje nós temos recursos para isso. O Dr. Sérgio Felipe, aqui de São Paulo, que é neurocientista, estava fazendo análises bioquímicas, análises com eletroencefalograma, com eletrocardiograma, para ver exatamente de que forma que o organismo do médium se comporta no momento do transe. E ele percebeu diferenças. Havia ali uma diminuição do funcionamento de algumas funções do organismo durante um momento em que o médium estava ali em transe. Então nós vamos percebendo o que, a partir dessa ideia de que estamos então analisando os fatos, porque não importa qual ciência nós tenhamos, e até mesmo a doutrina espírita, que ela já muitas vezes foi rotulada como sendo uma nova ciência, e a ciência é ciência, nós temos ali uma nova área de investigação, até mesmo a doutrina espírita não tem ali recursos dentro aqui do nosso mundo material para avaliar a existência dos espíritos. Mas ela analisa as consequências da existência, através dos fenômenos, através da observação.
E aí então estão tentando, nesse caso muitas vezes, provar a existência dos espíritos através do fenômeno mediúnico. Porque você não tem como chegar e fotografar um espírito. O que nós temos de fotografias hoje, muitas vezes são manipuladas, podem ser facilmente contestadas. Como falha no equipamento, manipulação de imagens, enfim. Qualquer coisa que nós podemos aí utilizar, que também não pode ser ali combatida essa ideia. Então analisamos o quê? Os efeitos. Quais são os efeitos? Os fenômenos, sejam eles fenômenos materiais, sejam eles fenômenos intelectuais. Qual é a causa desse efeito? Extraindo tudo aquilo que a nossa ciência material pode investigar, chegamos à conclusão, então, da existência de algo que essa ciência não pode perceber, que é exatamente o elemento espiritual. E aí, então, como Kardec coloca nessa última frase, vê-se, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Conversando com o Dr. Alexander Moreira Almeida, psiquiatra, ele posta sempre muitos artigos que tratam dessa parte da investigação. Ele falava exatamente isso numa das entrevistas que nós fizemos com ele, inclusive aqui na nossa sala, já comentei com vocês sobre isso. E ele dizia naquela época, no trabalho que ele fez de doutorado lá nos Estados Unidos, ele preparou um questionário específico da área da psiquiatria para poder analisar os médiums. Então pegou ali um grupo de médiums e começou a fazer análise, para analisar o seu estado intelectual, o seu estado psicológico, ou o seu estado psíquico, mais preciso a gente afirmar assim, para saber se o médium tinha algum tipo de distúrbio, que favorecia ou dava a impressão de um transe mediúnico e tudo mais. Então ele, analisando todos os relatórios depois que foram produzidos, chegou à conclusão que os médiuns estavam em estado natural, em absoluta naturalidade, durante aquele momento de transe, em que eles psicografavam ou trabalhavam com psicofonia. O que ele afirmava então? O trabalho da psiquiatria, para esse doutorado que ele fazia, não era uma pesquisa para provar se o espiritismo era verdadeiro ou não. O trabalho dele era provar que os médiuns eram mentalmente sadios durante o trabalho, durante os trabalhos mediúnicos. Então é isso que a nossa ciência faz. Nós temos hoje os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, que utilizam as ciências que nós temos aqui à nossa disposição para poder eliminar aquelas ideias contrárias. Não, porque o médium, na verdade, ele é uma pessoa que é insana. Ele tem um problema mental. Foi provado que ele não tem. Recentemente foi desenvolvido um programa que procurava plágios em textos. Plágios são aquelas cópias ilegais que as pessoas fazem, roubando a ideia dos outros. E aí então utilizavam esses programas para analisar vários escritores, vendo ali um padrão de repetição de algumas palavras. Porque mesmo que eu tenha ali uma facilidade de escrever um texto, e eu escrevo um outro texto com outra assinatura, um livro principalmente, porque tem que ter uma quantidade grande de informações para o programa fazer essa análise. Então eu escrevo 2 livros e coloco ali 2 nomes diferentes. Coloco um autor, depois eu crio um pseudônimo. Esse programa é capaz de perceber que fui eu que escrevi, analisando exatamente um padrão de repetição de palavras, de estruturas de ideias que são criadas nesse livro. Então o programa foi criado. Pegaram esse mesmo programa e começaram a submeter obras de Chico Xavier. Para saber, que já que dizem que ele tem essa facilidade de escrever 400 e tantos livros, ou 500 e tantos livros, e disseram que ele era um gênio capaz de escrever tantas obras e colocar o nome dos autores, submeteram obras dele para a investigação desse programa e perceberam que não foi ele que escreveu. Não sabem quem escreveu. O programa provou que não foi ele que criou essas ideias. Então nós vemos o médium psicógrafo. As obras foram avaliadas, chegaram à conclusão que não foi esse médium que escreveu. Analisaram os médiums, perceberam que os médiums eram sadios. E assim então eles vão eliminando, porque os recursos de que eles dispõem é aquilo que a nossa ciência material tem. Nós não criamos ainda uma metodologia capaz de investigar o mundo material, o mundo espiritual. A mesma coisa aconteceu com aquela ressonância magnética que eu falei para vocês.
avaliaram que o médium, enquanto ele cria, ativa uma determinada área do seu cérebro. Quando ele psicografa, ativa outra. Não sabem por quê, mas já sabem que não foi ele que escreveu. Então nós estamos fazendo o quê? Trabalhando com exclusões. Vamos eliminando as possibilidades. O que sobrar, a gente então tira a nossa conclusão. Mas não é uma conclusão definitiva. Mas também não pode ser negada pelas ciências tradicionais. A Angelina colocou, né, tem um psiquiatra estudioso da doutrina que cuida de uma pessoa da família. Ele fica fazendo testes comigo, não é mesmo? Então eu exploro um pouco mais, Angelina. Vale a pena conhecer um pouquinho da opinião dele, né? Vai que ele traz uma novidade para nós, né? Isso é bastante interessante. Continuando, vamos lá. Lembrando, né, sempre que vocês tiverem a oportunidade de ler um artigo científico que foi publicado, inclusive até mesmo esses artigos científicos são criticados pelos cientistas. Foi elaborada uma tese de um estudante que trabalhava ali, né, ele elaborava esse material para conquistar ali o seu título de doutor numa determinada área, por exemplo, da psiquiatria. E aí então outros doutores, no caso aqui na Universidade de São Paulo, criticavam, dizendo assim, agora estão aceitando qualquer tipo de pesquisa. Já não se tem mais um método científico para avaliar. Estão querendo provar que o espiritismo existe, que religião é isso, que religião é aquilo. E muitas vezes são críticas bem fundamentadas, porque queremos então provar aquilo que é improvado pelas ciências tradicionais, pelo menos nesse momento. É a mesma coisa que acontece quando nós temos doutores que procuram ali fazer trabalhos, né, ou pelo menos estudantes que procuram elaborar teses, trazendo afirmações da Bíblia. Porque a Bíblia é verdadeira. Um doutor nos Estados Unidos quis provar que o mundo foi criado com Adão e Eva através de uma tese de doutorado, para o doutorado. Como é possível isso? Então, quando nós começamos a ver trabalhos dessa forma, parece então que você alcançar um título de doutor não é algo tão preocupante assim. Que você tem que ter ali uma prova, né, uma prova científica. Basta que você tenha boas argumentações. Mas a doutrina espírita, felizmente, ela tem essa preocupação. Não é provar a existência do espírito, mas é mostrar exatamente essas alterações durante esses fenômenos. Isso já é para nós algo positivo. Nunca se sabe, né, Tic-Teco? Vamos lá. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, o que, a julgar pela rapidez com que se propagam, não estaria muito longe, dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Eles aceitarão individualmente pela força das circunstâncias. Aceitarão individualmente. Lembramos então mais uma vez que não é a ciência que vai admitir aquilo que não é do seu campo de ação. Assim como nós temos médicos que estudam o elemento espiritual, nós temos médicos que estudam apenas o elemento material. Então não é a opinião desse ou daquele médico que vai fazer com que o espiritismo seja mais ou menos daquilo que ele é. O fenômeno existe. Está aí a prova para todo mundo, né? Tá aí os fenômenos estão à disposição para quem quiser fazer uma investigação. Desde que seja uma investigação feita de boa fé e que traga ali uma conclusão que seja plausível. Então por isso nós temos ali, os sábios começarão a entender. Conforme a nossa ciência vai avançando, chegaremos então à conclusão da existência ou não desse mundo espiritual. Diz ainda para nós, até que isso aconteça, seria inoportuno desviá-los de seus trabalhos especiais para constrangê-los a ocupar-se de coisa estranha que não está nas suas atribuições nem nos seus programas. Enquanto isso, os que, sem estudo prévio,
e aprofundado da questão se pronunciam pela negativa e zombam dos que não concordam com sua opinião, esquecem que o mesmo aconteceu com a maioria das grandes descobertas que honraram a humanidade. Arriscam-se a ver os seus nomes aumentando a lista dos ilustres negadores das ideias novas, inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia, que em 1752 recebeu com estrondosa gargalhada o relatório de Franklin sobre para-raios, julgando-o indigno de figurar entre as comunicações de pauta. Aqui a gente fala de Benjamin Franklin, que fez aqueles estudos dizendo que os trovões eram provocados pela eletricidade. Quando ele apresentou então seu relatório, como foi colocado para nós aqui, o relatório então foi recebido com estrondosa gargalhada. E eis que foi comprovado então a eletricidade na atmosfera. E daquela outra que fez a França perder as vantagens da navegação a vapor, ao declarar o sistema de Fulton um sonho impraticável, que eu comentei com vocês, né? A França falou, imagina, gastar tempo com isso. Aí então os inventores foram para os Estados Unidos, patentearam então os navios a vapor. Se essas assembleias contavam com os maiores sábios do mundo, só tiveram zombarias e sarcasmo para as ideias que ainda não compreendiam e que, alguns anos mais tarde, deviam revolucionar a ciência e os costumes e a indústria. Como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos possa ser melhor aceita? A mesma coisa aconteceu com a própria aviação. Nós temos, né, referências como Santos Dumont, como os irmãos Wright e tudo mais, mas nós temos outros tantos pesquisadores que também trabalhavam em torno da aeronáutica. Mas as pessoas olhavam e falavam assim, esses caras são loucos, isso aí jamais vai acontecer. E é isso que nós estamos aqui hoje. A mesma coisa aconteceu com o telefone, a mesma coisa aconteceu com o rádio, com a televisão, dentre tantas outras descobertas. E isso porque ele diz aqui para nós que todas essas zombarias que aconteciam vinham exatamente de pessoas que não tinham conhecimento profundo. Eram aquela ideia pré-concebida, chamada do preconceito. Um conceito que você estabelece antes de conhecer, o pré-conceito. Então alguém diz assim, mas você acredita em espírito? Para mim isso é loucura. Tá, muito bem, você acha que é loucura. Mas o que você já estudou sobre isso? Você já leu? Não, li todas as obras da codificação. Já ouvi inclusive argumentos como esse. Eu li tudo e não concordo. Tudo bem, mas você já estudou algum fenômeno para entender exatamente a origem desse material? Porque tudo isso que foi escrito nas obras da codificação, em especial o Livro dos Espíritos, começou a partir da observação dos fenômenos. Se você lê o livro sem ter estudado o fenômeno, você já participou de alguma reunião mediúnica, você já viu algum tipo de fenômeno acontecer? Não vou nem gosto dessas coisas. Então como é que você pode dizer que você não aceita ou você não concorda? Então essa é a sua opinião pessoal. A mesma coisa aconteceu com a doutrina espírita, a mesma coisa aconteceu com várias outras descobertas dentro de campos científicos. Esses erros lamentáveis não tirariam aos sábios, entretanto, os títulos com que noutros assuntos conquistaram nosso respeito. Mas é necessário um diploma oficial para ter bom senso? E fora das cátedras acadêmicas, não haverá mais do que tolos e imbecis? Basta olhar para os adeptos da doutrina espírita para ver se entre eles só existem ignorantes, e se o número imenso de homens de mérito que a abraçaram permite que releguemos ao rol das simples crendices. O caráter e o saber desses homens autorizam-nos a dizer, pois se eles o afirmam, deve pelo menos haver alguma coisa. Aqui Kardec então já utiliza uma situação real naquela época, né, que ele vivia, que era exatamente ali que a doutrina espírita ela era difundida, principalmente dentro desse meio mais acadêmico. Enquanto que as pessoas comuns estavam ali preocupadas, né, com as respostas consoladoras que o Espiritismo poderia oferecer para elas, a perda de um ente querido, uma situação de dor moral,
né, uma doença que acometia e tudo mais. Então essas pessoas se consolavam dessa forma. Mas dentro, por exemplo, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em outros grupos de pesquisa de investigação, se estudavam então fenômenos, avaliava a filosofia das mensagens que chegavam, através, né, da filosofia, o conteúdo das mensagens. E aí então, quando eles iam analisar quem eram os membros que participavam, nós tínhamos pessoas muito bem conceituadas naquela sociedade. Eram cientistas, eram funcionários públicos, que naquela época era um título honroso, eram pessoas de posse, eram escritores, eram filósofos, pesquisadores, enfim, pessoas de um alto gabarito. E é exatamente o argumento que Kardec utilizou naquela época. Então a gente pode dizer assim, não, que fora daquilo que acontece dentro das academias de ciência, fora daquilo, todo mundo que vivia fora eram pessoas que não tinham conhecimento. Ótimo. A doutrina espírita não era estudada dentro das academias, pelo contrário, era combatida. Mas dentro da Sociedade Parisiense havia cientistas que estudavam. Se esses homens que tinham seus títulos, que eram homens honrados naquela sociedade, se debruçavam sobre esse tema, é porque alguma coisa existia. Continua para nós aqui. Tivita colocou, né? Devemos falar da doutrina dos espíritos, como de fato é, né? Os espíritas que muitas vezes acabam confundindo tudo. Repetimos ainda que se os fatos de que nos ocupamos estivessem reduzidos ao momento mecânico dos corpos, ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física do fenômeno seria do domínio da ciência. Mas desde que se trata de uma manifestação fora do domínio das leis humanas, escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por números nem por forças mecânicas. Aqui o que Kardec quis dizer é que, se por acaso os fenômenos fossem apenas de movimentação de mesas, de objetos, é claro que os cientistas deveriam, quase como uma obrigação, já que são homens de conhecimento, de encontrar a causa daquilo tudo. Assim como aconteceu com fenômenos astronômicos, fenômenos atmosféricos, fenômenos físicos que acontecem na natureza o tempo todo. Durante muito tempo, por exemplo, o eclipse solar era visto como uma maldição, como um sinal dos céus. Os astrônomos então começaram a analisar o que é exatamente o eclipse. Não somente compreenderam a causa, como foram capazes de prever novos fenômenos. E isso hoje é estudado com toda a naturalidade. O movimento da vida, por exemplo. O nascimento a partir de um determinado elemento. O desenvolvimento a ciência é capaz de entender. A origem não. Esse é um dos enigmas que ninguém consegue desvendar. Como surge a vida? Como surgiu a vida? Aí nós vamos então estabelecendo teorias para tentar entender exatamente de que forma que isso aconteceu. Hoje você pega uma semente, sabe se plantar essa semente, se a semente estiver viva, importante determinar isso, nós teremos ali uma germinação. Mas o que determina a vida naquela semente? Então hoje os botânicos analisam exatamente isso. Essa semente se encontra em condições de germinar ou não se encontra em condições de germinar. Mas ela não é capaz de determinar o que faz com que ela germine. O que dá essa vida. Hoje a doutrina espírita chama ali para nós, né, daquele fluido vital. É esse fluido que dá essa vida, essa vitalidade para esse elemento. A mesma coisa acontece com a nossa própria medicina. Que hoje nós temos assim, um indivíduo nasce vivo porque ele é gerado a partir de uma vida. Então uma vida gera outra vida, uma vida gera outra vida. Mas como tudo começou? Aí começam as pesquisas falando, não, porque se nós fizermos uma combinação de determinados elementos, acrescentar eletricidade e um determinado ambiente, nós teremos então a geração da vida. Mas até hoje nada foi possível de se reproduzir. Ou seja, não sabemos como tudo começou.
Esse é um tipo de questão que surge então com aquela grande interrogação. A Fatival colocou: é bem difícil aceitar que organismos tão estruturados, como nos conta o livro Memórias de um Suicida, sejam criados simplesmente para virarem pó. Mas aí é uma questão, esse tipo de argumento, Fatival, ele é um argumento pessoal nosso, porque para a ciência ele não tem nenhuma validade. Até porque nada do que se encontra escrito no Memória de um Suicida tem validade para a ciência. Porque a ciência, a nossa ciência hoje, ela é uma ciência material. Não é um título que vai denegrir a ciência, pelo contrário. Ela lida com aquilo que é palpável, aquilo que ela pode analisar, que ela pode calcular. E aquilo que diz respeito ao mundo espiritual não pode ser submetido. Portanto, nós temos ainda hoje essa separação entre aquilo que é ciência e entre aquilo que é espiritualidade. Não vou nem colocar religião. Eu vou colocar espiritualidade como sendo ali a ideia da existência do espírito. Então, por que a ciência hoje atribui à fé, às crenças pessoais, o elemento espiritual? Exatamente porque as pessoas acreditam, mas não podem provar. E a ciência, ao mesmo tempo, também não se interessa em explorar esse campo, porque ela não tem condições de fazer isso. Não tem equipamentos, não tem parâmetros, não tem nada. E os fenômenos, então, por incrível que pareça, para nós fica tão claro aqui diante da nossa visão, os fenômenos acontecem. Por que eles não se interessam em estudar esses fenômenos? Médiuns tão conceituados, ativos, em várias partes do Brasil, no mundo todo, por que eles não são estudados pela ciência de um modo geral? E não por um médico em particular. O médico se interessa em estudar, mas a medicina não. Por que nós não temos hoje algum tipo de matéria dentro das universidades que faça uma investigação, que faça uma pesquisa para analisar exatamente essa questão dos fenômenos? É uma questão de desinteresse, porque houve uma separação na mentalidade da humanidade daquela ideia que ciência não se mistura com fé. Mas nós não estamos falando de fé, estamos falando de fenômenos que acontecem. Se nós tivéssemos a possibilidade de avaliar profundamente esses fenômenos, conseguiríamos chegar a uma conclusão muito mais concreta sobre essa realidade extracorpórea, mesmo que nós não tenhamos condições de explorá-la, mas pelo menos reconheceríamos a sua existência. Mas nada disso ainda é possível. Hoje, nós pegamos a existência dos espíritos com a mesma descrença da existência de vida fora do planeta, de vida alienígena. São fotos, são imagens, são relatos, mas nada conclusivo. A mesma coisa acontece também com relação à existência dos espíritos. Como será que podemos explicar a possibilidade de uma vida gerando outra? Carne, osso, sangue, coração, alma. É a biologia. Você vai analisar exatamente ali a fecundação, depois você vai analisar ali a multiplicação das células. É assim que se explica a vida. Aí nós temos ali a questão da personalidade, das emoções, das tendências, das habilidades, da memória. São consequências de um cérebro bem formado ou mal formado. Quando nós pegamos ali um psicopata que comete crimes em série, assassinatos, essas tragédias todas, a preocupação da ciência é procurar no cérebro dele para saber que tipo de defeito que ele tinha. A mesma coisa aconteceu com o próprio cérebro de Einstein, em que eles fatiaram, colocaram ali numa estrutura para analisar o que o Einstein tinha no cérebro dele que fazia ser esse gênio. Então eles procuram na matéria. E Kardec fala muito sobre isso. A causa está na matéria. O efeito é a genialidade. Então eles procuram a matéria. É uma célula melhor ou menor formada, um cérebro maior ou menor. É ali que eles estão procurando, porque é ali que eles podem explorar. Mas aí a gente pensa, por exemplo, naquilo que acontece hoje, que nós vemos com bastante frequência, nos vídeos que são publicados, crianças de 5 anos de idade tocando ali músicas ao piano,
músicas extremamente difíceis e tudo mais. E aí você vai atribuir a quem? Não, é porque o cérebro dele tem ali uma capacidade de criar tal coisa, mas espera aí, tão simples assim? Será que não existe nada além disso? E aí se você fizer uma análise anatômica do cérebro, você vê que o cérebro dele é tão igual ao outro. Mas eles vão dizer assim, mas tem alguma coisa que a gente não achou nesse cérebro. Jamais considera o elemento espiritual, lamentavelmente. Exatamente, né, o tic-teco. A carne gera carne, mas o espírito é uma questão de crença. Então hoje nós temos, né, os profissionais, os especialistas, que têm suas crenças pessoais na existência do espírito. Mas hoje a matéria mesmo, a ciência material, só pode lidar com questão material. Aí a gente fica naquela esperança, naquela expectativa de que as nossas ciências farão um trabalho sério para explorar exatamente essa realidade. Hoje nós temos pesquisas que são feitas para investigar sobre a reencarnação, para pegar pessoas que têm lembranças. De onde vêm essas lembranças? As memórias que são apresentadas de experiências de pessoas que nunca tiveram contato com aquela situação, nunca estiveram naquele local. Como explicar tudo isso? Então, falar sobre fenômenos mediúnicos, reencarnação, aparições, são várias as situações que estão aí à disposição para investigar, é apenas uma questão de boa vontade. Mas a ciência vai dizer, não quero nem saber disso aí, porque não é da minha conta, isso é uma questão de crença. E a pergunta que a gente faz, né, seria até uma provocação, por que o medo de investigar tudo isso? Qual é exatamente o medo que se tem de chegar a uma conclusão que não pode ser explicada? A questão dos próprios, entre aspas, milagres, curas inexplicáveis. Não sabem como aconteceu, mas só sabem que aconteceu. Então olha quanta coisa nós temos, quantos elementos nós temos hoje à disposição para ser investigado, simplesmente não se investiga. Não temos uma universidade, jamais uma universidade vai submeter o nome dela a uma situação dessa tão constrangedora. Aí pega aquele cientista que faz as suas investigações, tem ali o seu documento, arquiva o documento, não se fala mais nisso. Já pensou se nós tivéssemos uma universidade, como aqui em São Paulo, a Universidade de São Paulo se dedicando a estudar, criar um departamento específico para estudar esses fenômenos? Que revolução isso criaria? Mas não, tem coisas melhores para fazer diante da visão deles. Vamos em frente aqui para a gente terminar nosso texto. Repetimos ainda que se os fatos de que nos ocupamos estivessem reduzidos ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física do fenômeno seria do domínio da ciência. Mas desde que se trata de uma manifestação fora do domínio das leis humanas, escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por números nem por forças mecânicas. Quando surge um fato novo, que não se enquadra em nenhuma ciência conhecida, o sábio, para a estudar, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, que não pode ser feito através de ideias pré-concebidas. Então, não tem como explicar, não existe nenhuma ciência capaz de estudar aquilo que existe no mundo espiritual. Então, o sábio, que seria esse investigador, ele teria que partir do princípio de que tudo aquilo que ele sabe da ciência material não serve para investigar aquilo que ele está fazendo, de pesquisas do mundo espiritual. Não tem como. É aquilo que eu falei para vocês há pouco. O que nós temos hoje são cientistas que procuram estudar situações do que acontecem durante fenômenos, como, por exemplo, estudar o cérebro do médium, mas isso não significa que ele está provando a existência do espírito. Então eles estão, na verdade, eliminando, através daquilo que é possível, as possibilidades. Então nós estamos estreitando cada vez mais. Pega um médium, pega um outro, pegar, por exemplo, um conjunto de 50 médiums, e vamos colocar todos e depois tirar uma conclusão. A partir dessa conclusão, vamos aprofundar cada vez mais as investigações, para ver o que é possível fazer.
Olá Carol, o homem que considera a sua razão infalível está bem próximo do erro. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão, e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que ontem repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade hoje se orgulha, apelaram a este juiz para as rejeitar. Aquilo que chamamos razão é quase sempre orgulho mascarado, e quem que se julgue infalível coloca-se como igual a Deus. Dirigindo-nos, portanto, aos que são bastante ponderados para duvidar dos que não viram e julgando o futuro pelo passado, não acreditam que o homem tenha chegado ao apogeu, nem que a natureza tenha virado a última página de seu livro. Então hoje nós temos a razão muito mais como fruto do orgulho. Não porque eu sou muito inteligente, então eu tenho a razão. Eu tenho certeza que assim é a minha opinião que vale. Na verdade é orgulho. Mais uma vez, para a gente poder finalizar aqui que acabou o nosso texto. Nós não temos como afirmar ou negar através das nossas ciências tradicionais. Nós precisaríamos criar uma metodologia completamente nova para avaliar tudo isso que a doutrina espírita mostra para nós hoje. Então, meus amigos, os próximos textos que nós vamos estudar fala sobre perseverança e seriedade, né, dois assuntos importantes aqui para falarmos sobre o desenvolvimento da doutrina espírita, monopolizadores do bom senso, a linguagem dos espíritos e o poder diabólico, grandes e pequenos, da identificação dos espíritos, as divergências da linguagem, as questões de ortografia, a loucura e suas causas, a teoria magnética do meio ambiente e o preenchimento dos espaços vazios. Aí depois o que Kardec vai trazer para nós aqui, né, a partir principalmente aqui do item número 10, a linguagem dos espíritos e o poder diabólico, já parte do princípio de que essa ideia já é aceita. Até então Kardec procura trazer ali argumentos para mostrar para as pessoas de que forma que chegou a essa conclusão da existência dessa nova realidade. A partir do item 10 nós temos ali já que essa ideia já deve ter sido aceita e simplesmente fala sobre o que é percebido dos fenômenos e dos estudos que são feitos. Tiquita colocou uma outra visão, é que a fé provém de experiências anteriores, mesmo que atualmente não se encontre formas de explicá-las, a não ser o sei porque sei. A fé, cada um tem, até mesmo a fé ela é mutável, né? Porque nós tivemos crenças no passado que hoje nós pensamos diferente. Então o que a doutrina traz para nós, além das suas bases, né, de investigação, dessa sua, a gente pode colocar da metodologia científica que foi utilizada para chegar a essa conclusão que nós temos hoje, nós temos ali a fé, mas a fé raciocinada. Porque então assim, bom, a fé é uma questão subjetiva. Mas quando nós colocamos a fé raciocinada, nós pegamos essa questão subjetiva e começamos então a fazer investigações, abrir as possibilidades de analisar, isso é possível, isso não é possível, analisar aquilo que se apresenta para nós. Se eu acredito em alguma coisa, eu vou perguntar, mas essa minha crença está fundamentada em quê? Mesmo que eu não possa provar essa fundamentação, eu tento trazer aquilo para o mais próximo da minha realidade. Não, porque eu acredito que existe o diabo, mas espera aí. Baseado em que você acredita nisso? Quais são as suas conclusões para de fato acreditar nisso? Então o que nós temos hoje ainda é uma questão de a crença cega baseada em tantas outras, tantas ideias, né, que foram transmitidas de geração para geração, tantos livros, tantas influências. Mas hoje chegou o momento da gente parar um pouquinho e falar, peraí, eu tenho que chegar às minhas próprias conclusões baseado naquilo que eu estou vendo ao meu redor. Por que acreditamos no Espírito? Pelos tantos de livros que nós lemos, pelos fenômenos que já foram observados, para nós então se tornou uma certeza, uma convicção, não uma questão de fé fervorosa, mas de uma convicção racional, de ter visto aquilo e chegado a essas conclusões. Já li várias psicografias
conheço os médiums, sei do que elas estão falando, para mim já é o suficiente para me convencer dessa realidade. Então é assim que a gente vai trabalhando para fortalecer cada vez mais essa crença, mas essa crença raciocinada. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, né? Mais uma vez, desculpem. Mais uma vez, o próximo item que a gente vai estudar vai ser o número 8, perseverança e seriedade. Né? Nós veremos aqui, só para a gente poder pegar aqui um início, né, do nosso raciocínio, Kardec coloca para nós